Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. 2 homicídios registrados em Jaboatão dos Guararapes. Violência contra a mulher. 3 mulheres assassinadas em Pernambuco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Lembrando, minha gente, que o final de semana, como sempre violento, foram registrados nas últimas 48 horas 22 assassinatos, isso mesmo, 22 pessoas foram mortas de ontem para hoje. Aliás, nas 24 horas, final de semana, nas 24 horas, foi 48, aliás, 48 é o final de semana, porque eu estou acostumado a dizer 24, mas na verdade é sábado, aconteceu na noite da sexta, sábado de manhã, domingo, ontem e até agora da madrugada. Portanto, nas últimas 48 horas, enfim, no final de semana, registrados 22 assassinatos. Quero dizer que 22 pessoas foram mortas neste final de semana em Pernambuco, 12 delas assassinadas no interior e 10 no Grande Recife. E pelo menos até agora no estado de Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora no estado de Pernambuco, foram registrados 3.329 assassinatos, ou seja, 3.329 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. E a gente vai começar com a violência que aconteceu no Grande Recife. Os assassinatos que ocorreram no Grande Recife, isso mesmo. Começando pelo bairro da Iputinga. A vítima, Tiago Ferreira dos Santos, tinha 21 anos de idade. Ele morava na rua Barão Mendes Jaques, que fica no bairro da Iputinga, e foi assassinado com disparo de arma de fogo. Foi na tarde do sábado, isso mesmo. Na tarde do sábado isso aconteceu na rua Doutor Vigário Marques, que fica no Parque do Caara, na Iputinga. 2 homens desconhecidos cometeram crime cujos motivos estão sendo investigados pela polícia. Acredita-se que ligação com as drogas, pois segundo informações, o rapaz que morreu, ele estaria envolvido justamente com o tráfico de entorpecentes. A polícia continua investigando o caso. No bairro do Timbi, em Camaragibe, bem pertinho do antigo lixão, a vítima foi um jovem de 22 anos de idade, André Jorge dos Santos Silva. Ele morava na rua Josué Pereira de Oliveira, no loteamento Céu Azul. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo naquela localidade, pertinho do antigo lixão, lá no Timbi de Camaragibe, crime praticado por elementos desconhecidos. Lá vem a história também de droga. Segundo informações, ele seria usuário de drogas. A polícia também tem essa linha de investigação, crime ligado ao tráfico de entorpecentes. Em Peixinhos, Olinda, um rapaz foi assassinado. Cleiton Francisco de Oliveira Cruz, ele foi morto e uma pessoa ficou ferida. Pedro Fernando Barbosa, esse crime aconteceu na rua Surubim, em Peixinhos, Olinda. Foram aproximadamente 5 elementos que fugiram a pé. Cleiton Francisco de Oliveira Cruz, ele morreu no local, morreu na hora, pois ele seria o alvo, segundo informações. E o outro rapaz, o Pedro, ele foi atingido por bala perdida, foi levado para a unidade de pronto atendimento ao Paulo de Peixinhos, depois removido para o Hospital Miguel Barrais, em Paulista. E a polícia segue investigando o caso. No bairro de São Martim, um jovem de 22 anos foi assassinado, Luciano Lucas Santos Silva. Ele morava na Via Central, no bairro do Jequiá, e foi morto a bala na rua Doutor Plácido de Oliveira, lá em São Martim. Crime praticado por elementos desconhecidos. Luciano Lucas Santos Silva chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, mas faleceu. Esse crime aconteceu na tarde da sexta-feira, isso mesmo, na tarde da sexta-feira. Aí lá vem a historinha dele, né? De que o jovem, ele seria ex-presidiário por assaltos. Portanto, a polícia continua investigando o caso. No bairro do Cordeiro também teve assassinato. A vítima Antônio da Cunha Silva Júnior. Ele morava na rua Antônio Carneiro, em Nova Descoberta, e foi baleado na rua Rio de Janeiro, no bairro do Cordeiro, isso mesmo. Tem um suspeito, Charles Ferreira da Silva, que estaria, a informação que o Charles estaria aplicando golpes na vítima. Isso mesmo, daí o rapaz foi discutir com ele, acabou sendo baleado. O Antônio da Cunha Silva Júnior foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos. Inclusive, o Antônio foi socorrido por um filho dele, levado para a UPA dos Torrões, mas aí o cidadão Antônio da Cunha Silva Júnior não resistiu à gravidade dos ferimentos. O suspeito, já falamos, Charles Ferreira dos Santos. Isso, Charles Ferreira dos Santos estaria aplicando um golpe aí na vítima, e aí essa confusão aí acabou
em crime de morte. No bairro da Várzea aconteceu um assassinato. A vítima foi Pirão. Francisco Mendes da Silva, 40 anos, conhecido por Pirão. Ele morava na rua do Patrocínio, bairro da Várzea, e foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Afonso Olindense, na Várzea. Foi uma discussão com um elemento desconhecido e aí ele acabou morrendo. E esse crime, minha gente, aconteceu durante uma confusão no pagode. Um pagode estava acontecendo justamente na noite de ontem no clube da Associação dos Servidores da Prefeitura do Recife, ali na Várzea, bem pertinho ali da ponte, no final da Caxangá. Esse crime aconteceu. Um elemento desconhecido matou Pirão. Flávio Mendes da Silva, que tinha 40 anos de idade, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E agora, minha gente, vamos aqui a 2 apelos, isso mesmo, 2 apelos. Teve um carro que foi tomado de assalto, um carro que serve como aplicativo, um carro Fiat Siena branco, ano 2015, ele de placa PDP 3E31. A placa, repetindo, PDP 3E31. Esse carro foi tomado de assalto nas proximidades da Sudene, no bairro do Engenho do Meio. Isso mesmo, o proprietário, motorista de aplicativo é Davidson. Tem um telefone para contato, 8480-6998. Repetindo, 8480-6998. É um carro que o Davidson trabalha para manter a família, sustentar a família. E aí é muito difícil a situação, né? Tá com esse carro aí ainda pagando a letra e de repente é tomado. É coisa séria realmente. O que tem tomado de carro de aplicativo, tem muita gente aí, muito ladrão. E tem gente que ainda escapa, que é muita sorte, né? Porque tem elementos da mais alta periculosidade que estão justamente assassinando as pessoas, roubando e assassinando. E o outro apelo, minha gente, é para um rapaz, Douglas, um homem. Ele mora no bairro de Zangada, em Jaboatão dos Guararapes. Este rapaz, minha gente, é casado, tem 2 filhos e está desempregado, passando uma necessidade enorme. Já fizemos esse apelo e até agora ninguém ajudou. Chegando no final de ano, era bom um emprego para ele, né? Para ele poder ajudar a família, porque a gente vai dar uma cesta básica, arrumar uma coisa agora, mas mais para frente ele vai precisar. Então, se você conseguir um emprego para ele, tem o telefone do Douglas, que mora em Barra de Jangada. Ele, a mulher e 2 filhos. Não é brincadeira não, gente. O telefone para contato, que também serve como zap, é o 9176-9087. Atenção, rapaziada, empresários, vocês que podem muito bem ajudar. Não é dinheiro não, é um emprego para ele manter a família, para se manter também, né? Repetindo o telefone, que também serve como zap, 9176-9087. Repetindo, 9176-9087. Ligue e ajude o rapaz, porque Deus é quem vai agradecer a você. Olha, minha gente, um acidente fatal aconteceu ontem à noite em Alberto Maia, Camaragibe. Um carro Renault Sandero Prata se envolveu num acidente com outro veículo. Me parece que um veículo de grande porte. E o resultado, o condutor do carro Renault Sandero Prata, identificado como Tilo. Este rapaz morreu na hora, minha gente. Foi um acidente trágico. Ele morreu na hora e a companheira dele foi socorrida. Segundo informações, foi socorrida em estado grave. Portanto, um acidente fatal que aconteceu na noite de ontem em Alberto Maia, Camaragibe. Acidente, uma colisão envolvendo um Renault Sandero Prata e um outro veículo. E quem morreu no local foi um cidadão conhecido como Lilo, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a esposa dele, a companheira dele, foi socorrida. Vitor Ferreira da Silva, morador do bairro Vavá, em Bom Conselho, ele foi morto com disparos de arma de fogo na divisa de Pernambuco e Alagoas, na rodovia 115, localidade conhecida como Serra das Pias. Ele morreu em um acidente automobilístico. Aliás, ele foi assassinado a bala por elementos em um carro não identificado. De acordo com informações, ele, o Vitor Ferreira da Silva, minha gente, ele havia sido sequestrado de casa, isso mesmo, sequestrado de casa em Bom Conselho, e na divisa de Pernambuco e Alagoas, na rodovia 115, ele havia sido sequestrado por homens de um carro não identificado, e na localidade conhecida como Serra das Pias, ele foi assassinado, arrastado para ser assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Arapiraca, no estado de Alagoas.
Davi José Trajano da Silva, com 41 anos de idade, residente na Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no Janguim Paulista. Ele sofreu um atentado, foi baleado na residência dele, que fica em frente à Peixaria do Zé, e também nas imediações do Banco Santander, lá no Janga. O suspeito, minha gente, um tal de Keverson e o irmão de Keverson, que deixa eu ver aqui a vítima atingida. A questão aqui foi o seguinte, minha gente, foi um assalto, foi uma tentativa de latrocínio, porque esse tal de Keverson e o irmão dele renderam Davi, minha gente, renderam sob ameaça de morte, mandaram que ele passasse um pix para esse tal de Keverson, um pix no valor de R$7.000. Foi feito esse contato, foi feita essa transferência, portanto esse dinheiro foi passado, e aí o Davi José Trajano da Silva, além de passar o pix, foi baleado na cabeça. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade de Tabajara, e depois removido para o Hospital da Restauração. É isso aí, gente, é final de ano, os bandidos estão botando para quebrar, e aí está vindo aí o indulto para a libertação dos marginais que estão no presídio, para que eles compareçam para seguir para a família, dar um cheiro de mamãe, na vovó e tudo mais. Será que esses caras vão sair para isso mesmo, hein? Será? Olha, minha gente, um adolescente de 16 anos de idade foi baleado por trás do hospital da Miroeira, em Paulista. Elementos desconhecidos meteram bala no adolescente, que foi socorrido na emergência do hospital Miguel Arraes, em Paulista. Gisaldo José dos Santos, este foi agredido a golpes de faca peixeira, isso mesmo. Ele foi esfaqueado na Rua Irene, no bairro dos Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. O suspeito, Givanildo José dos Santos, que tem 41 anos de idade. De acordo com informações, teria sido um caso de adultério, negócio de traição aí. O Gisaldo José dos Santos, ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. A gente, o apelo do carro de aplicativo que foi tomado de assalto, um Fiat Siena branco, ano 2015, de placa PDP 3031, foi roubado, tomado de assalto às proximidades da Sudene, no bairro do Engenho do Meio. É um carro de aplicativo, evidentemente o motorista, o profissional do volante, está numa situação complicada. É o Davidson, portanto, se você encontrar esse carro, seja lá como for, depenado, alguma coisa mais, ajude a informar ao Davidson. O telefone dele para contato é o 8480, 9 é aquele do início, 8480-6998, repetindo, 8480-6998, e a gente volta a fazer aquele apelo solidário para um cidadão. Ele é evangélico, minha gente, ele está desempregado, é o Douglas, está passando por dificuldades, ele, a esposa e os 2 filhos. Ele mora em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, e você pode ajudar se arrumar um trabalho, seja lá de que for, para poder ele manter a família, a esposa, ele e os filhos também. Portanto, o telefone do Douglas é o 9176-9087, repetindo, 9176-9087. E agora, minha gente, vamos aos assassinatos registrados no interior do estado. Isso mesmo, homicídios registrados no interior do estado, e a gente começa com um duplo assassinato que aconteceu em Palmares. Isso mesmo, foram os irmãos que foram assassinados, isso mesmo, 2 irmãos, um de 17 anos, Ramon Jefferson da Silva, e um de 18, Wesley José da Silva. Eles foram assassinados com disparos de arma de fogo, isso mesmo, foi na Rua Agricultor José Rufino, em Palmares. 4 homens, 4 elementos, 3 foram identificados, 3 foram identificados como sendo Kennedy Anderson, José William e José Luan. Eles foram identificados e foram presos em flagrante. O 4º elemento fugiu com as armas do crime. Os 3 elementos, o Kennedy Anderson, José William e José Luan, foram encaminhados à delegacia local e lá foram autuados em flagrante. E o corpo dos irmãos Ramon Jefferson da Silva, de 17 anos, e Wesley José da Silva, 18 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Palmares. José Leonardo da Silva, de 31 anos de idade, um rapaz conhecido pelo apelido de Lapa,
isso, conhecido como Lapa, ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça. Esse crime aconteceu na boquinha da noite do último sábado e foi na rua Paranaguá, que fica no bairro Santa Luzia, em Gravatá, no agreste do estado. Elementos desconhecidos mataram Lapa, José Leonardo da Silva, de 31 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um cantor também não escapou da violência não, minha gente. Isso mesmo. Adilson dos Santos, ele tinha 50 anos de idade, era cantor, e foi assassinado a bala após participar de uma apresentação na cidade de Lagedo, mais precisamente no sítio Várzea dos Ossos. Isso, sítio Várzea dos Ossos, em Calçado, é onde ele foi assassinado. Ele tinha saído depois de uma apresentação na cidade de Lagedo, e no sítio Várzea dos Ossos, em Calçado, ele foi emboscado e assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo do cantor Adilson dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru e a polícia segue investigando o caso. Valcemir José da Silva, um rapaz com 28 anos de idade, servente de pedreiro, ele foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Tiradentes, em Nazaré da Mata. Um só elemento cometeu o crime. A identidade do suspeito é desconhecida, a motivação também é ignorada, e o corpo de Valcemir José da Silva, de 28 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rafael da Silva, de 28 anos de idade, e o William Pereira da Silva, 26 anos de idade, eles foram baleados, tiros de espingarda 12, numa residência na Rua 13, à margem da BR-232, no projeto do senador Nilo Coelho, em Petrolina. Olha aí, Petrolina mais uma vez em ação, a violência está demais em Petrolina. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime, mataram um, que foi o Rafael da Silva, e feriram William Pereira da Silva, de 26 anos de idade. O corpo de Rafael da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. O segurança Emerson Rodrigues da Silva, com 34 anos de idade, ele trafegava de motocicleta, estava na garupa de uma motocicleta, isso mesmo, na garupa de uma motocicleta, estava com a companheira dele, Maria José, os dois da motocicleta, e acabou ele, o segurança Emerson, sendo emboscado e assassinado a bola em Custódia. Foi entre Custódia e Serra Talhada, nessa divisão aí, que ele, o Emerson Rodrigues da Silva, foi assassinado com disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Edilson de Moura da Silva, com 33 anos de idade, funcionário da Prefeitura de Itambé, segurança de trânsito lá de Itambé, ele foi morto com tiro de espingarda 12, minha gente, e foi durante uma discussão do trânsito na Feira Livre localizada na Rua São Pedro, em frente à Escola Municipal no centro de Itambé. Discussão lá com 3 homens, os caras estavam encapuzados numa motocicleta, e durante essa discussão os criminosos mataram o funcionário da Prefeitura também, o segurança do trânsito, Edson de Moura e Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Valderlin de Sena Romeu, com 36 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo no alto do Cruzeiro, em Quipapá, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Valderlin de Sena Romeu, de 36 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Palmares. José Everson de Oliveira Ferreira, com 27 anos de idade, e Gildo de Barros Ferreira, eles foram baleados na Rua da Glória, no centro, em Lagoa de Itaenga, baleados por elementos desconhecidos. Everson, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora. O outro rapaz, Gildo de Barros Ferreira, foi atingido por disparos, ficou ferido, graças a Deus, escapou e foi levado para o hospital local. Daniel José da Silva, de 26 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Cônego Henrique Xavier, em Palmares. Olha aí, mais um crime em Palmares. Daniel José da Silva foi assassinado por elemento desconhecido, morto com disparos de arma de fogo, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Polícia registra 2 assassinatos no Jaboatão dos Guararapes.
Uma das vítimas foi Márcio do Vale Siqueira, tinha 53 anos, morava na rua Hermínio Guedes, no bairro de Santo Aleixo, e foi assassinado Guedes, no bairro de Santo Aleixo, e foi assassinado Guedes, no bairro de Santo Aleixo, e foi assassinado Guedes, no bairro de Santo Aleixo, e foi assassinado Guedes, no bairro de Santo Aleixo, e foi assassinado com informações. O único problema do Márcio é que quando bebia gostava de arrumar barulho. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A outra vítima da violência em Jaboatão foi Jamerson Rodrigues da Silva, tinha 38 anos, morava na rua 2 de Fevereiro, no bairro de Padre Roma, e foi agredido por elementos desconhecidos, levado para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu. E atenção! Violência contra a mulher, 3 mulheres assassinadas no estado de Pernambuco. A primeira vítima foi a comerciante Josefa Rosiana Vieira dos Santos, 49 anos. Ela foi morta. E o companheiro dela ferido, José Gilmário dos Santos, 46 anos. O fato aconteceu no estabelecimento do casal, localizado na primeira travessa São Francisco, em Águas Belas, no agreste do estado. Suspeito do crime, Daniel Silvestre Bezerra. Josefa foi baleada e morreu no estabelecimento. O companheiro Gilmário ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional Dom Moura. A outra mulher assassinada foi Evelyn Vitória Brito da Silva, de 18 anos de idade, morava na Avenida Maurício de Nassau, no bairro do Cordeiro, aqui no Recife, pertinho do Parque do Caiara. Foi assassinada a tiros por elemento desconhecido. Discussão lá, a briga foi por causa de, deixa-me ver, as fezes de um cavalo. O cavalo fez cocô popular e daí houve uma discussão e acabou ela, Evelyn, sendo assassinada. A terceira mulher vítima de violência foi Grazi. Grazi foi assassinada a facadas em um local no beco Banho dos Patos, que fica na estrada de Águas Compridas de Olinda. A suspeita, Maria da Paz Ferreira Xavier, de 43 anos de idade, que foi presa em flagrante. A vítima, Grazi, chegou a ser levada para o serviço de pronto atendimento de Peixinhos. Grazi estava no regime semiaberto, inclusive morreu com a tornozeleira do sistema prisional, teria tirado cadeia por tentativa de homicídio. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.